Então vamos para a aula? Vamos tentar entender um pouco desse Império Romano, de que forma ele vai se criar e qual vai ser o momento de decadência dele. Prestem atenção nos slides, no áudio e qualquer dúvida anotem durante a aula para que essa dúvida seja tirada pelo professor. Então por que estudar a Roma Antiga? De forma geral, a gente pode dividir entre três grandes influências. A primeira delas é o latim. E o latim vai ser a língua mãe de vários outros idiomas. Então, o português, o espanhol, o próprio italiano vão ser línguas que vão ter surgido desse latim, vão ter derivado dele. O segundo ponto é o direito romano, que ele vai ser fundamental para entender a contemporaneidade. Então, quando a gente utiliza desse direito aqui no Brasil, quando a gente tem as nossas abordagens para descobrir quem é o culpado ou não de determinado crime, geralmente esse direito é baseado muito nesse direito romano criado há centenas e centenas de anos atrás. E, finalmente, a inspiração arquitetônica. Então, os grandes prédios públicos, durante grande parte da história da humanidade, em período posterior a esse fim do Império Romano, foram, de certa forma, inspirados nessas grandes construções do Império Romano. Bom, e do ponto de vista geográfico, o que nós podemos dizer sobre essa Roma, essa civilização romana? Essa Roma antiga ela tem uma localização privilegiada. Ela fica ao sul da Europa, então esse clima dela é um pouco mais, vamos dizer assim, temperado, menos frio do que o resto do antigo continente. Ela tem a localização na costa central do Mediterrâneo, com um vasto litoral, por conta de ser uma península, e além dessa própria península ser apontada em direção à África. Então, do ponto de vista das navegações voltadas para o continente africano, inclusive para o asiático, ela é, de certa forma, privilegiada. Fora isso tudo, nós ainda temos a centralização da cidade de Roma dentro da península. Então, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista dos aspectos políticos, dos aspectos administrativos, essa civilização romana nasce nesse ponto central e expande em direção às outras partes de que esse império acabou tomando conta. Agora, com relação à formação dos povos, quais povos vão compor essa Roma? Basicamente três povos: os italiotas, os etruscos e os próprios gregos. Então, os italiotas eles vão ter contato com essa região por volta de 2000 a.C. Eles vão ocupar o centro da província e vão ser ocupados. Italiotas vai ser um nome genérico para, na verdade, diversas tribos: os latinos, os volscos, os équios, os úmbrios, os sabinos e os samitas vão ser exemplos de tribos que vão compor os italiotas. Os etruscos, que vai ser um povo que vai chegar em Roma no século IX a.C., eles vão ter uma ocupação que vai se voltar para o norte. Então eles começam também do centro e se voltam para o norte, já começando essa expansão, de certa forma, essa expansão do grande Império Romano. Ainda não como império, mas como uma espécie de povo dominando a Península Itálica. E finalmente os gregos. Eles vão ocupar esse sul, principalmente da Península Itálica, e num período que a gente pode chamar de expansão da Grécia. E aí a Grécia vai criar algumas colônias e algumas dessas colônias vão se localizar no centro da Península Itálica. Nápoles, Siracusa e Tarento vão ser o que a gente pode chamar de colônias gregas nesse sul da Península Itálica. E vai ser conhecido como Magna Grécia, essa região onde os gregos vão tomar conta dessa península. Qual vai ser esse início de Roma? Então, basicamente, nós vamos ter a cidade de Roma fundada pelos latinos no ano de 2000 anos a.C. E aí, por volta do ano 7, a gente vai ter essa grande expansão iniciada pela invasão dos etruscos da região do Lácio. E aí, essa expansão vai atingir grande parte desse mundo antigo que a gente conhece do período romano. Então, todo mundo conhecido, praticamente, vai ser dominado por essa Roma. E, paralelo a isso, a gente vai ter a origem mitológica, que posteriormente vocês podem até procurar saber, mas ela vai girar em torno da figura de Rômulo e Remo e de como essas duas presenças acabaram se tornando importantes para construir a imagem que esse povo romano queria dar do seu princípio, do seu início. Então, de forma geral, como é que vai ser essa periodização histórica? Nós vamos ter um primeiro momento, a monarquia, que vai ser uma pequena cidade com influência etrusca. E aí ela vai durar, que a gente pode dividir esse período entre 753 a 509 a.C. Depois, o período da República,
que vai ser de 509 a 27 antes de Cristo, e ele vai ser representado por uma evolução econômica e social, e aí Roma vai se tornar esse grande território, essa grande área de dominação de outras áreas que fossem próximas a ela. E finalmente, terminando, a decadência do Império, mas também um dos momentos de maior ascensão do poder romano, que será o Império, que vai de 27 anos antes de Cristo a 466 depois de Cristo. Que é quando a gente vai ter essa estabilidade nos primeiros 200 anos e depois um declínio desse grande império. E aí nós temos o estabelecimento do que a gente pode conhecer como monarquia romana, que a gente vai ter um chefe principal e ele vai congregar ao redor dele poderes militares e religiosos, e ele vai ser não vai ter ao redor dele o que a gente pode chamar de poder absoluto. A Assembleia e o Senado vão se preocupar em fiscalizar também esse rei. Então, quais vão ser as funções do Senado? O Senado vai ser um conselho de cidadãos mais idosos. E eles vão representar, de certa forma, as grandes famílias. E a função deles, além de fiscalizar esse rei, também vai ser de propor novas leis. A Assembleia, por sua vez, vai ser composta pelos homens de idade de servir ao exército, e as suas funções vão ser eleger altos funcionários e aprovar ou rejeitar as leis. Provavelmente eles vão funcionar por aclamação, ou seja, a gente não vai ter essa votação que a gente conhece hoje em dia, onde cada cidadão vai ter a possibilidade, compondo a Assembleia, de declarar qual voto é o seu, a favor ou contra determinado assunto, e sim por aclamação. Então, como é essa votação por aclamação? Geralmente essas pessoas que vão compor essa Assembleia vão aclamar, ou seja, vão gritar de certa forma assintosa qual é a escolha que esse grupo fez, de uma forma ou de outra. Então, como é que Roma vai se tornar esse grande império que nós conhecemos? De certa forma, vai se tornar esse grande império através da forma como quase todos os grandes impérios vão ter nascido, que é através da expansão militar. Então, essa expansão deles ela vai ser dada da seguinte forma: eu preciso de um exército grande, e aí, para esse exército grande existir, eu preciso de uma formação cidadã militarizada. E essa expansão vai ocorrer em quase todos os sentidos, como o mapa demonstra. E através dessa expansão eles vão acabar conhecendo outros povos e vão acabar aglutinando a cultura desses povos à sua própria cultura romana. Um dos grandes povos que vai exercer essa influência sobre os povos romanos, sobre o território romano de forma geral, vai ser a Grécia. E aí essa Grécia vai começar a trazer uma sofisticação para a vida romana, um aumento da, inclusive, diferenciação social dentro da própria polis romana, dentro dessa própria cidade central que vai dominar o grande império romano. Então a gente vai ter o início dessa República Romana, muito em função da influência dessa própria República Grega que a gente já entendeu em aulas passadas, essa República Ateniense. A gente vai ter a divisão dessa sociedade romana espoliada nessa massa popular, depois essa nobreza, comerciantes e o que a gente pode chamar de plebe enriquecida. E essa sociedade ela vai, de certa forma, vez ou outra, se convulsionar, ou seja, nós vamos ter a desigualdade instaurada e as pessoas que vão compor essa sociedade, de certa forma, vão entrar em conflito. E a gente vai ter algumas tentativas de reforma. A primeira delas vai ser com Tibério Graco. Então ele vai propor leis que vão diminuir o surgimento dos grandes latifúndios, ou seja, essa expansão romana que rendia grandes territórios para esses generais e para pessoas influentes dentro da própria sociedade romana, Tibério Graco vai tentar frear um pouco disso. Doação de terra para camponeses plebeus, de certa forma a gente pode chamar de reforma agrária, e aí qual que vai ser o fim desse Tibério Graco no final dessas tentativas de reforma? Obviamente ele vai morrer a mando do Senado. Algum tempo depois vai surgir um outro Graco, o Caio Graco, que vai ser o irmão dele. Ele vai propor basicamente a mesma coisa, 10 anos depois, e o resultado vai ser o mesmo, morto. Só que a diferença do Caio Graco vai ser que essa morte dele vai ser um pedido que ele fará a um escravo seu, para que ele não morra pelas mãos do Senado. Então, mais uma vez, a gente vai ter a mão desse Senado freando essas reformas do ponto de vista da melhoria de vida da população. E por fim, se temos as tentativas de reforma, essas reformas não chegam a cabo, de alguma forma esse poder vai centralizar em torno de uma única pessoa. E a gente vai ter o período que a gente vai chamar de Império Romano. E aí nesse império, as figuras militar e de líder político e administrador vão girar em torno
da mesma pessoa. A gente pode considerar o início desse império, pelo menos o ensaio, com Júlio César. Inclusive, esse segundo nome dele vai ser o título que todo imperador do Império Romano vai ganhar. Então, a César, o que é de César, na verdade vai nascer com o próprio Júlio César. E aí a gente vai ter a passagem para o Império de fato, que vai ser com Otávio. Então, primeiro, logo depois da morte de Júlio César, a gente tem uma tripartição do poder entre Marco Antônio, Otávio e Lépido. E aí, entre esses três envolvidos, a gente vai ter uma desavença política, no final, com a supremacia de um único nome, que vai ser Otávio. E esse Otávio, não coincidentemente, vai ser um sobrinho neto de Júlio César. E há então a instauração do império em si. Esse primeiro imperador pode ser considerado Otávio Augusto, e aí ele vai governar de 27 anos antes de Cristo até 14 depois de Cristo. E esse governo dele vai ser conhecido por reformas políticas e sociais. Todas as reformas que os Graco tentaram impor e de certa forma foram suprimidos pelo Senado, esse Otávio Augusto vai tentar implantar. E a gente vai ter, primeiro, por conta de ser um general, ele também vai se preocupar com essa reorganização do exército. E aí vai manter as expansões do império num certo limite, porque ele vai perceber que quanto mais se expande esse império, mais difícil é a organização, tanto do exército quanto do ponto de vista administrativo do próprio império. De certa forma, ele vai manter as aparências dessa república, porque o Senado e as outras instituições vão continuar existindo, mas esse poder que vai girar em torno do imperador vai ser maior do que, de fato, as aparências vão apontar. Então, apesar de existir o Senado, quem vai mandar, no final das contas, vai ser o Otávio Augusto. Ele vai, ao redor de si, organizar e acumular uma série de cargos, e aí daí esse nome Augusto. Né? Então, Augusto é como se fosse uma espécie de alcunha ou de título, e que vai significar divino, majestoso, por conta do tamanho desse poder ao redor do imperador Otávio Augusto. Só que com o passar do tempo, esse império começa a conhecer seus problemas sociais. Então a gente tem um período longo intitulado Pax Romana, que é quando essa Roma não vai se preocupar muito em expandir, mas de consolidar o poder interno. E a gente vai ter o crescimento da própria cidade. O império ele vai ter limites gigantescos, vai ter o conhecimento sobre diversas culturas, mas vai ter dificuldade para administrar esse grande território, essa grande imensidão de terra que ele dominava. Então a gente vai ter Roma, uma capital com mais de 1.200.000 habitantes e uma grande quantidade de pessoas desempregadas. E esse desemprego vai gerar o quê? Vai gerar um descontentamento. E aí, para tentar manter essa coesão social, essa mínima coesão social, para que não se torne uma grande bagunça, não comece a explodir revoluções as mais diversas, Roma vai implantar o que a gente chama de política de pão e circo. E aí, do que vai tratar essa política de pão e circo? Primeiro, a distribuição, literalmente, de pães, alimento. Então, se eu não tenho emprego, se eu não tenho trabalho, no mínimo vou ter comida. E o desenvolvimento e o oferecimento de entretenimento para essa população ociosa. E essa população ociosa vai ter acesso ao entretenimento através do Coliseu e de outros anfiteatros, onde vão ter exibição desses combates entre os gladiadores, mas também de peças teatrais. Então a gente vai ter esse comércio sendo o principal baluarte de sustentação da economia romana. E aí ele vai gerar o que a gente pode chamar como uma estabilidade social. Esse romano ele vai se tornar, de certa forma, seguro da firmeza desse império, e aí ele vai acabar freando essa expansão territorial. E aí o fator principal disso tudo, que começa a assinalar a queda do império, vai ser a queda no número dos povos conquistados, consequentemente, um número menor de obtenção de escravos, a quantidade de escravos obtida por conta de guerras ela cai muito, porque essas guerras de fato vão existir muito pouco ou quase nada, e a gente vai ter que começar a instaurar dentro do Império Romano, para que ele continue existindo de certa forma, um outro tipo de relacionamento entre mão de obra e trabalho. Esse escravo, ele vai até poder se tornar ex-escravo, mas vai começar a ficar fixo à terra. E aí essa fixação à terra já vai ser o que a gente pode chamar de início ou já de apontamento em direção ao sistema feudal. E para terminar, como que essa queda se concretiza?
A gente vai ter esse declínio, como eu disse no slide anterior, que essa Roma vai começar a perder sua capacidade produtiva de escravos. Sem mão de obra, começa a haver uma convulsão social dentro desse território romano. Então, para continuar administrando esse império, esse governo vai aumentar os impostos. Esses comandantes militares vão ter desavenças existentes entre eles, e para manter a vigília dessa fronteira, eles vão começar a angariar soldados dentro dos próprios bárbaros dominados. Então a gente vai ter um exército de mercenários compostos por bárbaros. E esses próprios povos, que vão servir de fonte para mercenários, vão começar a invadir essas áreas nos limites do império. Para tentar controlar essa imensa bagunça, a gente vai ter a divisão do Império em dois, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, para tentar melhorar essa eficiência administrativa. E aí, por fim, no ano de 476, a gente tem finalmente a queda do Império Romano, com as invasões atingindo o centro da Península Itálica e essa própria Roma, cidade romana, não conseguindo dar conta de administrar apenas metade do Império. Aqui ela fazia agora jus administrativo. Então é isso, pessoal. Hoje a aula foi sobre Roma Antiga. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor e boa sorte nos estudos.